beleza? Meu nome é Fábio Gomes, sou brasileiro e é um prazer enorme estar batendo um papo com vocês. Alguns de vocês já pensaram em morar na Europa? O que vocês sabem sobre ela e a sua história de centenas de anos? Qual o melhor país para se viver? Será que existe? Que tal falarmos de Suíça versus Espanha? Eu, Fábio, morei em Zurique, na Suíça, e agora atualmente estou morando em Madrid, na Espanha. Como é viver nesses dois países? Quais são suas culturas, suas diferenças? É possível largar tudo no Brasil e viver numa dessas cidades? Mas antes, se inscreva no meu canal, deixe seu like. A cada semana estarei postando novos vídeos com novas dicas, tudo sobre a Europa. Beleza? Então, segue a vinheta! Então, galera, como eu disse no bloco anterior, eu morei em Zurique tem 3 anos e atualmente moro em Madrid, na Espanha. São duas cidades europeias encantadoras, aconchegantes, fantásticas, mas com muitas diferenças. Vamos saber quais são? A cidade de Zurique é o centro bancário e financeiro internacional, onde fica no extremo norte do Lago de Zurique, no norte da Suíça. Como muitos pensam, Zurique não é a capital da Suíça. A capital da Suíça é Berna, porém Zurique é a maior cidade da Suíça. O centro reflete uma cidade medieval com prédios antigos e habitantes. A Suíça tem 4 idiomas, o suíço-alemão, o francês, o italiano e o reto-romano. O idioma predominante é o suíço-alemão, é um dialeto alemão. Adivinha qual idioma que eu tive que aprender? Alemão, porque eu vivia em Zurique. Meu Deus, era um idioma totalmente complicado, mas graças a Deus eu consegui aprender. Porém, nas ruas, as pessoas falavam dialeto suíço-alemão. Na verdade, eu não sabia se as pessoas estavam falando comigo, era suíço-alemão ou não. Tipo, digamos que eu fale em alemão. Hoje eu vi meu irmão. Em alemão significa Heute habe ich meine Brüder gesehen. Em suíço-alemão, eu espero que eu consiga. Heute habe ich meine Brüder gesehen. Meu Deus, eu não sei se eu falei certo, corretamente. Mas como eu estava aprendendo alemão, eu nunca sabia se a pessoa estava falando comigo suíço-alemão ou alemão. Era uma loucura. Mas, como a minha mãe sempre dizia, Fábio, na vida nada é impossível, você precisa ter garra, perseverança para conquistar algo. Eu acho que é tudo isso na vida, não? Bom, para um brasileiro morar em Zurique, o primeiro obstáculo é o idioma. Você tem que aprender a falar o alemão para se mover, para trabalhar, ou o que seja. É óbvio que o suíço tem, por natureza, uma facilidade enorme com idiomas. Dos 4, eles já falam 3, né? Que, como eu disse ainda há pouco, ainda tem o inglês, que é um idioma universal, tem o espanhol e muitos, vocês não vão acreditar, muitos já falam português. Então, eles são fantásticos. Mas o dia a dia é o alemão que tem que se falar. Digamos que você tenha superado o idioma, já fala alemão, então o que você necessita é comunicar. Os suíços têm uma característica de ser um pouco distantes, reservados. Eles não são tão calorosos como nós, latinos. Isso faz com que haja uma barreira entre as pessoas logo no início.
Mas não é porque eles não gostam de te, é que eles são cautelosos com as amizades. Você que tem costume de ir na padaria e de conversar na fila para pagar o pão, né? Esquece, isso lá na Suíça as pessoas não vão entender, tá? Porque não é o costume deles. Também não são de dar abraços, né? Assim que acaba de conhecer uma pessoa. As crianças não são de gritar, elas são muito educadas e disciplinadas, mas também são curiosas com outras culturas. Na Suíça tudo funciona perfeitamente. Os horários dos trens e ônibus são extremamente cronometrados, não tem atrasos. Ou seja, se não tem atraso no meio de transporte público, então você não tem como chegar atrasado, né? Então muitos já não toleram atrasos de 5 minutos. Então, se organize. Se alguém te convida para um jantar e marca mais ou menos às 8 da noite, por favor, chega às 8h10, 8h15. Não chega 30 minutos depois ou 1 hora. Isso é considerado como mal visto perante aos suíços, tá? No máximo 15 minutos de atraso. Isso é o de praxe, tá? Outra coisa também, quando você for no jantar, você também tem que levar uma garrafa de vinho ou uma sobremesa, uma torta, alguma coisa. Isso é o costume do suíço fazer isso. Quando alguém marca um jantar, que leva a pessoa que está sendo convidada tem que levar algo, tá? Outra coisa que eu fiquei maravilhado, porque cada esquina da rua também existe um suporte que você pode tirar um saquinho plástico para recolher as fezes do cachorro, né? Isso eu fiquei encantado, porque como eu também tenho uma cachorrinha, né? Fiquei pasmo com isso. Tanto que no dia seguinte eu comecei a ligar para meus pais, para meus amigos, para contar sobre o que eu presenciei. Isso é muito, muito interessante. Outra coisa também é a questão do desemprego. O desemprego aqui é baixíssimo, é mais ou menos de 3%, né? Então, digamos que as pessoas que estão desempregadas ou que saíram do seu trabalho, né, e ficaram desempregadas e que estão buscando outros, ou as pessoas são inválidas, né, que são descapacitadas para trabalhar, ou as pessoas que não querem trabalhar mesmo, né? Então, isso por isso que o nível de desemprego lá é baixíssimo. Então, existem muitas ofertas de trabalho lá, né? A questão do salário também... Salário? Agora vocês vão pirar. O salário é um dos maiores do mundo, se paga muito bem. Só para você ter uma ideia, para melhorar o meu alemão, eu fui trabalhar no restaurante como garçom. E eu ganhava mais ou menos quase 4.000 francos, equivalente hoje na moeda em real brasileiro, mais ou menos 24.000 reais. É claro que o custo de vida é muito caro, porém se pode viver com esse salário. Aí vocês me dizem, caraca, Fábio, então é muito bacana morar aí em Zurique, eu quero viver aí, eu vou juntar um dinheirinho e vou meter o pé do Brasil. Aí que a porca torce o rabo. Bom, para ter direito a morar aqui em Zurique, ou qualquer outra cidade, tem 3 possibilidades. Ou você é filho de pai ou mãe suíço, não pode ter parte de avô, avó, bisavô, tataravó, tem que ser filho legítimo. Ou você tem que ter algum passaporte europeu e que uma empresa queira te contratar, ou casando com suíço. Essa última é uma prática muito comum na Suíça, porém necessito falar com vocês seríssimo. Casando com suíço ou uma suíça, tem que existir amor. Existem muitos controles com relação a casamento de fachada. As autoridades sabem quando isso acontece. Cuidado com o casamento de alpinismo social. Tem muitos brasileiros que embarcaram nessa, de achar que vai casar com um suíço, cheio da grana, e depois dar um pé na bunda e aí?
Os europeus não são bobos. Enfim, o casamento é sério. Tem que haver amor entre as duas partes, certo? Então, essas são as 3 possibilidades para morar na Suíça. E o que eu posso dizer é isso, é que vale a pena de morar na Suíça, né, em Zurique. Eu amo, amo, amo. Bom, vamos falar agora de Madrid? Mas antes, já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Como isso? Acione o sininho abaixo logo, vai, corre! Compartilhe para os seus amigos, assim fortalece e faz com que eu possa fazer mais novos vídeos sobre a Europa, beleza? Então, vamos falar sobre Madrid. Madrid é a capital da Espanha, situada no centro do país, é uma cidade de avenidas elegantes, de parques elegantes, muito bem cuidados, como por exemplo o Parque do Retiro e o Parque do Oeste. A população é de aproximadamente de 3,3 milhões de habitantes. É uma grande metrópole. Ela é famosa pelos ricos acervos da arte europeia, pelos quais tem as obras de Goya, Velázquez e outros mestres espanhóis no Museu do Prado. Madrid inspira arte, cultura, boemia. É uma cidade que não para. Tudo isso antes da pandemia. Mas sempre à noite com bares lotados, gente guapas. Isso, gente guapa significa gente bonita em português. Com o intuito de socializar. Sim, os madrilenhos socializam. É a sua cultura. Então você verá pessoas de todas as idades em parques, bares, nas ruas, conversando, interagindo, rindo. Aqui, diferentemente da Suíça, as pessoas são de abraçar, são de beijar, enfim, essa é a sua cultura. A economia gira em torno do turismo, que infelizmente com a pandemia afetou muito, muito mesmo. Imagina, a Espanha já tinha passado por uma crise em 2009, 2010 e veio essa pandemia, complicou ainda mais. Porém, eles seguem esperançosos que tudo vai passar. Os salários são baixíssimos comparado com toda a Europa. O salário mínimo é de mais ou menos 900 euros, porém tem gente que tem um salário de 2.000 euros, é considerado como um excelente salário. Há poucos que ganham salários de 3.000 a 4.000 euros. Eu vou te dar um exemplo, um médico ou um diretor de uma grande empresa ganha muito pouco comparado aí no Brasil, né? Muitos ganham entre 1.800 a 2.500 euros. É assim, né? Algumas curiosidades vocês precisam saber sobre a vida na Espanha. A vida em Madrid ou qualquer cidade da Espanha, tudo acontece mais tarde. É incrível. Às 7 da manhã, para muitos, é de madrugada, mesmo sendo dia de semana. Então, obviamente que o café da manhã, que é o desayuno dos espanhóis, é servido bem mais tarde, antes de trabalhar. Quando eles param para almoçar, né, no seu trabalho, existe uma palavra muito famosa aqui, que é o momento da siesta, que é o momento que eles param, né, para ir almoçar e para descansar, né, que é entre as 14h30, que é o momento que eles param mesmo. Ou seja, quase todas as lojas, escritórios, fábricas param tudo. O almoço é geralmente entre as 15 horas e voltam entre as 16h30 e as 17 horas. É bem incrível isso. Quando cheguei aqui em Madrid, eu escutei muito falar sobre a saúde pública, que era excelente, que é muito boa. Não precisava ter plano de saúde, porque os médicos dos hospitais públicos são bons, excelentes. Porém, quando cheguei, que foi um pouco antes da pandemia, e infelizmente eu pude constatar que não era bem assim, porque não tinha leito suficiente e faltava gente para trabalhar. Não faziam teste em massa.
Isso porque o governo de Madrid é um governo de direita e muitos hospitais foram privatizados nesse momento do governo. E o governo federal é o governo de esquerda. Como aí no Brasil, também existem conflitos políticos. É uma droga, né? Porém, o governo de Madrid, que é de direita, fez com que ficasse com poucos hospitais públicos. Se uma boa parte da população depende de hospitais públicos, como faz? Complicado, não? Olha, de forma alguma eu quero entrar em temáticas políticas, não é o meu propósito. Vamos falar um pouco agora sobre o clima. O clima aqui de Madrid uma boa parte, é bem quente e seco, quase não chove. O verão é bem complicado aqui, porque faz mais ou menos 40 graus e a sensação térmica chega a quase 50. E quando chega o verão, as pessoas saem daqui de Madrid, vão para a costa da Espanha, como Valência, Maiorca, até mesmo Barcelona, que é um pouco mais distante. E lá curte todo o verão. A arquitetura de Madrid é muito linda, eles preservam muito a história com edifícios do século XV e também com edifícios aristocráticos. Você consegue ver isso realmente, que funcionava a monarquia aqui. Também a Espanha era um país conquistador, né? Conquistou muitos países da América do Sul. Isso reflete no seu comportamento, né? No comportamento dos madrilenhos. Muitos são patriotas, são tradicionais, e é difícil você mudar o hábito deles. E infelizmente há classismo. Isso vem acentuando cada vez mais com a questão de política e também com a questão da pandemia, né? Porém, graças a Deus, não há criminalidades assim, né? É muito baixa, né? Então, ou seja, você não vai ver fogo cruzado, né? Enfim, é muito tranquilo. Porém, existem furtos, tá? Você não pode dar mole. Você não pode deixar o seu celular ou a carteira no bolso de trás da calça, porque eles podem roubar. Os taxistas também te enrolam, também, alguns, tá? Principalmente quando percebe que você é estrangeiro e não conhece muito bem Madrid. É uma cidade burocrática também, né? E as coisas demoram aqui. Isso faz lembrar algum lugar, né? Acho que faz lembrar muito com o Brasil, com alguns aspectos. Porém, sem ter crimes, né? Mas, enfim, a vida. As pessoas curtem intensamente como se não houvesse amanhã. E para você que quer morar aqui em Madrid, na Espanha, ou você tem que ter descendência espanhola, ou passaporte europeu, ou investindo no imóvel, ou casando com espanhol, né? O que eu posso dizer é que com a crise da pandemia, muitos imóveis ficaram mais baratos, né? Com 200 mil euros, né, você pode comprar um estúdio bom bem no centro de Madrid, no coração de Madrid. E com menos ainda, você pode comprar um bairro um pouco mais distante, né, um apartamento também, tá? Como eu disse, Zurique e Madrid são cidades fantásticas e que valem muito a pena de se viver, tá? O idioma aqui não é tão complicado, né? Porém, existem algumas armadilhas com as palavras. Os verbos são completamente diferentes do português, mas dá para você se mover, né? Dá para você interagir com as pessoas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu terá coisas mais específicas sobre coisas de Madrid e Zurique, tá? Com curiosidades, enfim. Tá bom, gente? Olha, um grande abraço, fica com Deus. Tchau!